Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma análise semanal aqui na plataforma Elencos Atualiza. Olá, um prazer estar aqui novamente. Hoje a gente vai mergulhar nas principais novidades legislativas e jurisprudenciais da semana em licitações e contratos, com base no nosso informativo de 5 de dezembro de 2025. Isso. E o material dessa semana está bem interessante. Sim, o nosso roteiro é começar com uma notícia de grande relevância nacional, que é a regulamentação do diálogo competitivo, e em seguida a gente aprofunda o entendimento sobre alguns julgados bem importantes do TCU e também de alguns tribunais de contas estaduais. Vamos lá. Vamos lá. Bom, começando então pela notícia principal da semana. Foi publicada a Instrução Normativa SEG-MG, a de número 512, de 3 de dezembro. A pergunta que fica é: qual o impacto prático dessa nova regulamentação para a administração pública federal? Olha, o impacto é enorme. Essa norma ela vem para regulamentar a licitação na modalidade diálogo competitivo. Certo. O propósito dela, assim, de forma bem direta, é criar um procedimento moderno, padronizado, para aquelas contratações de altíssima complexidade. E que tipo de contratação seria essa? Tem algum exemplo? Sim, claro. Pense em projetos de tecnologia, projetos de infraestrutura muito inovadores. Por exemplo, um sistema de modernização que envolva engenharia, automação e sustentabilidade. Tudo junto. Coisas que a administração não tem uma solução pronta, sabe? Entendi. E quais os benefícios que essa IN traz? A grande vantagem é a segurança jurídica. A norma descreve as etapas, os prazos, protege as informações confidenciais das empresas e, claro, garante a isonomia. Isso dá muito mais tranquilidade tanto para os gestores públicos quanto para as empresas que querem inovar. Operacional que me chamou a atenção. A norma diz que a modalidade vai ser conduzida integralmente no sistema compras.gov.br, mas só a partir de abril de 2026. Exato. Por que esse prazo? Esse tempo é necessário, primeiro, para o aprimoramento do próprio sistema da tecnologia. E segundo, e talvez mais importante, para que os órgãos públicos possam se capacitar. O diálogo competitivo não é um pregão. As etapas são diferentes, exigem uma outra preparação dos agentes públicos. Então, esse prazo é para estudo e adaptação. Faz todo sentido. E só para fechar esse bloco, a gente teve também a publicação da segunda versão do Manual de Reajustes, Acréscimos e Reequilíbrios lá de Pernambuco, né? Isso. Uma leitura que eu recomendo muito para todo mundo que lida com a gestão de contratos já sob a nova lei, a 14.133. É um material bem rico. Ótima dica. Ok, vamos então desempacotar as decisões mais recentes do Tribunal de Contas da União. Vamos ao TCU. Começando pelo Acórdão 2612 de 2025 do plenário, que tratou de um tema do dia a dia, o Vale Alimentação. É, um tema que parece simples, mas que tem suas nuances. A decisão do TCU foi a seguinte: é perfeitamente regular exigir no edital o modelo de arranjo de pagamento aberto e, consequentemente, vedar o modelo fechado. Certo, mas traduzindo isso, o que é arranjo de pagamento aberto? Arranjo aberto é basicamente o cartão com bandeira, aquele que é aceito em qualquer estabelecimento. O modelo fechado é aquele cartão que só funciona numa rede credenciada específica. Ah, entendi. E o tribunal entendeu que essa escolha está no campo da discricionariedade da administração. Ela pode sim optar pelo modelo que dá mais liberdade para o servidor. A base para isso é o Decreto 10854. A próxima decisão, para mim, é onde fica realmente fascinante. O Acórdão 6389 da Segunda Câmara, que fala do princípio da segregação de funções. Ah, esse é o tema da semana, sem dúvida. E ele vai aparecer em outras decisões que a gente vai comentar. Exato. Qual foi a tese do TCU nesse caso? A tese foi muito clara. A condução do pregão deve ser feita por agentes diferentes daqueles que elaboraram os documentos da fase interna. Quer dizer que a pessoa que fez o estudo técnico preliminar, o termo de referência... Não pode ser a mesma pessoa que vai atuar como pregoeiro ou na equipe de apoio. Exatamente. E por quê? Porque a não observância dessa separação fere o princípio da segregação de funções. O TCU citou os artigos 5º e 7º da Lei 14.133. A ideia é ter um controle, um segundo olhar sobre o processo para evitar direcionamentos ou erros. Um ponto fundamental de governança, né? Sem dúvida. E, para fechar o bloco do TCU,
temos o Acórdão 2617 do plenário sobre o Sistema S. Outro tema sempre relevante. A questão aqui foi a responsabilidade dos gestores. O tribunal analisou o patrocínio de eventos por entidades do Sistema S e concluiu que, se o evento não tem pertinência, não tem a ver com os objetivos institucionais da entidade, isso é caracterizado como desvio de finalidade. E a consequência disso é grave, imagino. Gravíssima. Gera a obrigação de ressarcimento ao erário pelos responsáveis. Ou seja, o gestor que autorizou tira do próprio bolso. O TCU reforçou que, embora não integrem a administração pública, essas entidades gerem recursos de natureza tributária e devem, sim, respeitar os princípios constitucionais. Recado dado. Bom, essa ênfase na segregação de funções não ficou só no TCU. Então, o que tudo isso significa nos estados? Vamos começar com uma consulta que foi respondida pelo TCE de Minas Gerais. Vamos lá, o TCE de Minas foi bem didático na resposta. O que eles disseram? Foram 3 pontos principais. Primeiro, a exigência de condução pelo agente de contratação não se aplica aos processos de contratação direta. Isso é importante para desafogar a rotina. Certo. E o segundo? O segundo ponto é que o ente federado, município ou estado pode ter mais de um agente de contratação para cuidar de licitações diferentes. Ele pode se organizar internamente como for melhor. Ok. E o terceiro ponto, que me pareceu mais forte? Exato. O terceiro é o destaque. A legislação exige que as fases interna e externa sejam conduzidas por agentes diferentes. E o TCMG foi taxativo. O agente de contratação deve atuar a partir da publicação do edital, salvo se houver um regulamento local dizendo outra coisa. De novo, a mesma lógica do TCU, né? Uma linha divisória clara. A mesmíssima lógica. Agora, uma decisão de grande impacto do TCE de Santa Catarina sobre a atuação da assessoria jurídica. Este é um ponto que eu acho merece a atenção máxima de quem nos ouve. Com certeza. Essa decisão do TCSC é, talvez, a mais contundente da semana. Ela estabeleceu pré-julgados com teses bem diretas. E o que dizem essas teses? Eu vou até ler aqui literalmente as 2 mais importantes. A tese 5 diz o seguinte: não estará em consonância com o princípio de segregação de funções a nomeação de servidor que exerça cargo na advocacia pública como procurador ou advogado público, ainda que investido em caráter efetivo, para atuar simultaneamente no mesmo processo de contratação como assessor jurídico e como agente de contratação, membro da equipe de apoio, fiscal ou gestor de contratos. Nossa, é muito específico. Um procurador não pode dar o parecer jurídico e, ao mesmo tempo, ser o agente de contratação naquele mesmo processo. Exatamente. Ou uma coisa ou outra. E a tese 6 vai além. Ela diz: nos processos licitatórios em que atuar como agente de contratação, o procurador jurídico da Câmara de Vereadores fica impedido de emitir os pareceres jurídicos obrigatórios ante o princípio da segregação de funções, situação em que o exame jurídico deve ser atribuído a outro procurador jurídico ou advogado público, preferencialmente ocupante de cargo efetivo, integrante do órgão de assessoramento. Quer dizer, se ele for o agente de contratação, outra pessoa tem que fazer o parecer. Exato. A mensagem é: não dá para ser o analista jurídico e o executor operacional no mesmo processo. As funções são incompatíveis. Isso gera um problema prático imenso para municípios pequenos, que muitas vezes têm um único procurador. Um problema gigantesco. Mas é um recado claro do tribunal sobre a necessidade de profissionalização e de respeito rigoroso à segregação de funções. Um recado muito forte mesmo. Saindo de Santa Catarina, vamos para as decisões do TCE de Pernambuco. A primeira sobre um tema bem conhecido, a pejotização. Isso. O TCE-PE foi direto ao ponto. A contratação de microempreendedores individuais, os MEIs, para exercer funções contínuas de servidores efetivos, com subordinação, sem concurso, é a tal da pejotização. E é uma prática vedada, claro. Completamente vedada. O tribunal destacou que a ausência de critérios transparentes na seleção desses MEIs viola a impessoalidade, a moralidade e a isonomia. E mais, usar MEI para mascarar despesa de pessoal e burlar a lei de responsabilidade fiscal é uma irregularidade grave. E a segunda decisão de Pernambuco foca em planejamento. De novo, o básico, né? O TCE considerou irregularidade grave
a demora na solicitação de abertura de licitação para serviços que são recorrentes e obrigatórios. Basicamente, o recado é: a sua falta de planejamento não gera uma emergência. O gestor tem que se antecipar. Perfeito. Para fechar o nosso giro, uma decisão do TCE do Rio de Janeiro sobre a figura do fiscal de fato. O que seria isso? Essa é muito interessante. O fiscal de fato é o servidor que, mesmo sem uma portaria de designação, atesta a execução de um serviço. Por exemplo, quem assina o recebimento de uma nota fiscal. Exatamente. Ao fazer isso, ao atestar que o serviço foi prestado, esse servidor atua como um fiscal de fato do contrato. E, consequentemente, ele assume a responsabilidade pela fiscalização. Se houver um problema, ele pode ser responsabilizado, independentemente do cargo formal que ele ocupa. Um alerta importante para todos os servidores públicos. Um alerta fundamental. Ufa! Ok, vamos recapitular então a nossa análise. Foi muita informação. Foi bastante coisa, sim. A gente viu, de um lado, a regulamentação federal do diálogo competitivo, preparando a gestão para o futuro, e de outro, uma forte ênfase dos tribunais na segregação de funções. O julgado do TCE de Santa Catarina foi talvez o ponto mais alto disso. Sem dúvida. E vimos também os alertas do TCE de Pernambuco bem duros sobre pejotização e, de novo, sobre falhas de planejamento. E, por fim, a responsabilidade do fiscal de fato, que foi definida pelo TCE do Rio. Exato. A análise de casos complexos como esses, mostra a importância de uma formação contínua e sempre aprofundada. Com certeza. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer uma recomendação direta aos nossos alunos. Para aprofundar a compreensão sobre o tema da assessoria jurídica, que foi um ponto alto da nossa conversa de hoje, recomendamos a aula Os Desafios no Assessoramento Jurídico na Utilização da Lei de Licitações. Ah, excelente recomendação. Essa aula já se encontra disponível aqui na plataforma. Vale muito a pena conferir. Fique então a dica. Bom, com isso, encerramos a nossa análise desta semana. Desejamos a todos bons estudos sobre licitações e contratos públicos. Bons estudos. Até o nosso próximo boletim.